Bom dia, meus amigos. Começando mais um Café com Três Pai, um oferecimento de Café Conceito e Goldfinger. Obrigado aos nossos patrocinadores aí por estar nos apoiando nesse projeto, onde Jesus está no centro de tudo e a gente está aqui para dividir, através da nossa vida, de testemunhos, um pouco da palavra. Feliz demais. Bom dia, Diego. Bom dia, Pipo. Bom dia. Começar nosso dia, não tem como estar mais feliz do que começar o dia podendo falar de Jesus, Amém. podendo falar das nossas histórias, podendo contar um pouco de tudo que Jesus tem feito na nossa vida através desse podcast. Feliz demais, porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês devem ter acompanhado que ontem o nosso primeiro corte no Instagram deu mais de 3 mil visualizações em menos de 24 horas. Obrigado, gente. Glória a Deus por isso. Porque a gente foi totalmente despretensioso. A realidade é que a gente possa realmente falar daquilo que faz parte da nossa vida cotidiana, todos os dias, né? A gente tem essa comunhão com Deus, comunhão na amizade, comunhão no café. Então, acho que isso traz vida para as pessoas, né? Traz uma simplicidade de vida. Acho que isso é muito bacana. Então, que toque mais pessoas ainda. E você compartilha lá, manda sua mensagem lá. E dê seu like, ativa seu sininho. A gente está indo para a terceira gravação do nosso podcast aqui. Depois vamos apresentar outros cortes. Então, cara, vocês estão muito profissional. Que isso, velho? Meu Deus do céu. A ideia é, primeiro você começa, né? Depois você melhora. Mas feliz demais, cara. Depois tem um vídeo, tem uma imagem que um dia eu fui levar uma palavra na Proada e eu, mano, queimando lá, né? Aí foi o Renato e foi o Mário comigo. Aí o Mário fez uma figurinha dessa aí. Primeiro você começa, depois como é que é? Você melhora. Você melhora. Era de Macedo e eu. Ou eu de Macedo, coisinha. Verdade, a gente fez uma figurinha no celular. Véio. E daí a gente postou. Eu mandei pra ele. Porque ele tava meio assim, né? Tipo, cara, que responsabilidade. Vou lá na Proada, vou pregar. Eu falei, cara, bora, mas. Proada é uma casa de recuperação lá da. A casa de recuperação da Poema, né? Pra quem não conhece, é um trabalho incrível que a Poema faz. Uma casa de recuperação de dependentes químicos, enfim, um trabalho incrível. E o Diego esse dia foi pregar e me convidou pra ir lá, né? Foi pregar uma palavra lá pra eles, que foi incrível. Desculpa te cortar, eu só comentei isso porque você falou primeiro você começa e depois você melhora. Isso por isso aí. Que eu falei sobre isso, que fez uma figurinha, a gente fez uma figurinha, legal. Exatamente. Mas enfim, é isso, a gente tá aqui feliz demais. A gente pode começar hoje falando um pouco. Eu tava fazendo meu devocional, né, que a gente faz toda manhã aqui, quando a primeira parte do nosso dia, né, sempre é Jesus. Então, e hoje no devocional uma coisa gritou no meu coração, porque a palavra era nascer de novo. E eu acredito que nós três aqui, né, que estamos aqui justamente para contar do nosso renascimento, né, cara, porque fomos tirados das trevas, praticamente, né, para essa graça. Até quando eu falo com o Pipo, e daí você tá bem? Ele, bem melhor do que eu mereço. Né? Eu faço, pra você entender quando eu falo bem melhor do que eu mereço, porque eu sempre comento, né, que eu tava indo pro inferno, sem saber, e no meio do caminho Jesus fez essa transformação, né, ele, como fala nos encontrou, o nascer de novo. O nascer de novo. Exatamente, ele me encontrou no caminho, nos encontrou no caminho, né? E nos fez nascer de novo, nascer do Espírito agora, né? Exatamente. Que é quando a gente abre os olhos para as coisas espirituais que a gente não via, né? E a gente estava tão amarrado em umas coisas, né? Que não faziam parte dessa nova vida. E aí ele nos tira disso, né? Nos transforma. Isso é maravilhoso, cara. Então eu falo que assim, todo mundo pergunta, mas por que você está tão feliz assim? Eu falei, porque eu estava indo pro inferno, Jesus me resgatou, agora eu tô indo pro céu, cara. Tem um motivo, né? Amém, cara. Tem algum outro motivo que eu não vou estar feliz na minha vida hoje? Tem coisa mais feliz do que isso, né? Mais alegre, vamos dizer assim. E nesse devocional de hoje da manhã, isso aqui me pegou demais, cara. E foi que eu tava dividindo em off aqui com os amigos da mesa. O nascer de novo, né? Que Nicodemos pergunta a Jesus, como é que um homem velho pode nascer de novo?
E Jesus lhe disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus e Nicodemos promoveram um dos mais emblemáticos encontros registrados na Bíblia, no qual Cristo ilustra de modo simples o que é necessário para alcançar a salvação. Certamente foi um debate marcado pela curiosidade por parte de Nicodemos, pois ele desejava muito compreender a fundo esse conceito explicado por Jesus. Então, meus amigos, Jesus usa a figura de um novo nascimento, pois é isso que Deus Pai espera de nós. Uma nova vida, novos hábitos, pensamento e, consequentemente, novos horizontes. Quando conheci Jesus, tudo mudou. Passei a ter uma nova perspectiva de vida, pude reconhecer minhas mazelas e passei a agir de modo diferente. Quando comecei a plantar novas sementes, consequentemente, passei a colher novos frutos. Marião Nicodemos. É. Quais foram as suas mazelas, Marião? Então. Que Jesus tirou você, cara. E, cara, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de falar um pouco do testemunho de vocês aqui. E isso me fez refletir demais essa comunhão minha da manhã. Porque eu vim pra cá justamente pensando nisso, cara. Onde eu estava e onde eu estou hoje, né? Foi uma vida que eu achava que eu adorava, né? Mas hoje eu percebo que era uma vida vazia, uma vida de promiscuidade, de descumprimento de várias regras decentes da vida, né? Uma vida que, cara, não fazia sentido algum. Tipo, você usava droga, bebia para fugir de de enfrentar alguns problemas da vida, né? Uma fuga, que nada mais é, né? O vício nada mais é do que fuga dos seus problemas diários, né? Responsabilidades, exatamente. E ao invés da gente colocar Jesus na frente de tudo, porque a gente sabe que a gente vai conseguir resolver tudo de uma maneira mais leve, né? Que vai ser mais tranquilo, vamos dizer assim. Não que não tenha os problemas, né? Mas que a gente vai conseguir carregar isso de uma maneira diferente. Até com os amigos, com a comunhão, com a mesa, né? Que para isso que hoje eu entendo o motivo da gente conseguir ter o amigo, o corpo, a igreja, como tirar proveito de tudo isso, né? Pra gente poder estar caminhando de uma maneira mais leve, em família, no corpo do espírito, enfim. Eu percebi que, cara, minha vida não podia ser só aquilo. Tipo, acordar, trabalhar, sair no bar pra beber. Jogo do Palmeiras. Né? Claro que a gente tem nossas diversões e que a gente pode ter, mas que de maneira ponderada, de maneira respeitosa, até com o seu corpo, né? Com o seu maior patrimônio, vamos dizer assim, hoje. Que eu não dava essa atenção. E daí foi quando eu percebi que as coisas começaram, depois que a nossa empresa fechou na pandemia, né? A gente teve que abrir, foi um momento bem conturbado da nossa vida, e a gente teve que reestruturar toda a nossa vida. E olha que naquela época eu ainda não era convertido, cara, mas algo me dizia já que eu falava, meu Deus, cara, o que vai acontecer agora? Eu preciso ter um outro negócio. A gente começou a montar um outro negócio, eu com a Mari, sem dinheiro, fazendo empréstimos. E todo dia que eu ia pra obra eu falava, meu Deus, cara, você tem que me ajudar, isso aqui tem que dar certo, cara. Minha filha tinha acabado de nascer, a minha renda e da Mari era a mesma do restaurante, então a gente não tinha de onde tirar tipo R$1. Então no empréstimo que a gente fez, a gente já contou com uma parte do dinheiro pra gente se sustentar durante 6 meses. E quando a gente abriu a empresa, deu tudo muito certo. E nesse caminho, cara, eu olhava pra Mari e falava, amor, a gente precisa, tá muito raso o nosso agradecimento, né? As coisas estão fluindo muito na nossa vida de uma maneira muito próspera e tá muito raso na hora de dormir, agradecer, oh Deus, muito obrigado pelo dia, e na hora de acordar, Deus, obrigado pela essa noite, espero que eu tenha um dia maravilhoso, né?
aquilo ali não cabia mais pra gente. Então, eu comecei a conversar com ela e eu acho que mal vocês sabem, mas vocês fizeram parte muito grande disso, né? Resposta das orações. Né? Desde a vez que eu fui um dia comer lanche, a Mari nem conhecia a Rock Point, eu fui comer um lanche lá na Rock Point e eu encontrei o Pipo lá durante a semana e quando eu fui pagar a conta ele falou, não, tá tudo certo, cara. Jesus mandou te dizer que tá tudo certo. Jesus pagou a conta? Jesus pagou a conta. Glória, hein, mano? Foi estranho, foi tão estranho, porque assim, a gente se conhece, né, há muito tempo, todos nós aqui, né, a gente sempre participou do mesmo rolê, né, da mesma galera, assim, entre aspas, tava tudo conectado. E aí, de repente, fazia muitos anos que eu não vi o Mário, aí entra ele com a Mari ainda, a Helena também tava, né? Tava bem pequenininha, isso. E ele entra, cara, eu tava sentado lá um pouco longe deles no balcão ali, conversando, aí cumprimentei os dois, né, cumprimentei a família dele e tal, aí de repente eu volto pro meu lugar, sento, aí o Espírito Santo, quando o Espírito Santo faz essas loucuras que a gente não entende, né, e gente, longe de religião, tá, a gente tá falando de experiências com Deus aqui, né, de um novo nascimento, isso aí, é muito, muito maluco, e eu sentado lá, o Espírito Santo sopra no meu coração, do nada, assim, fora do contexto. Aí fala assim, ó, fala pra ele que a conta, fala pra ele que o que você tá fazendo é uma semente e que isso tem a ver com a família. Nossa. E eu falei, nossa, mas o que tem a ver, cara? Família, que família, velho? Família daí tem... Enfim, eu cheguei, né, daí quando aconteceu, eu falei assim, cara, Deus me pediu pra eu dar essa semente pra você, não sei nem como que você vai receber, porque eu tô constrangido aqui, velho. Porque, né, parece que você tá mendigando alguma coisa, né, estranho. E eu falei assim, mas, cara, ele mandou eu falar pra você que ele... Agora eu lembrei. Que ele tem prazer na família. E nesse momento, aí o Mário vai contar, né, que ele tava fazendo restaurante e tudo girava no sentido da família. Meu Deus, velho. Exatamente. Então, assim, a Mari nem conhecia uma hamburgueria e... Nossa, fazia tempo que eu não vi o Pipo, hein? Acompanhava ele assim do Instagram, mas fazia tempo que a gente não se falava pessoalmente. E a gente estava nesse momento de obra, desse projeto do Casa Floresta, que era mesmo para resgatar as famílias, para as famílias terem momento de convivência, Meu Deus. Porque a Helena tinha acabado de nascer. Então o restaurante ele tinha um projeto já de existir, mas depois que a Helena nasceu, daí a gente deu uma outra contextualizada no projeto, repaginada, que era momentos em família, para as pessoas irem lá, aquele pai que trabalha a semana inteira e se sente em dívida com os filhos e precisa estar, né, tempo de qualidade, deixa os telefones de lado e fica descalço e vai na quadra de areia e come um churrasco, enfim, a gente começou a pensar nesse modelo. E daí a gente foi lá na hamburgueria e o Pipo falou, não, é uma semente, tá certo, Jesus mandou dizer que tudo tá pago. E daí eu saí de lá com aquilo lá, cara, plantado no meu coração. Eu falei, meu Deus, cara, tipo, constrangido de uma maneira assim, né, cara? Então você já sentia algo diferente e era justo o momento que eu com a Mari, a gente estávamos falando de procurar algo a mais, né? E a Mari falou, amor, vamos procurar uma igreja pra gente ir. Eu falei, vou. E ela tinha vindo de São Paulo, né? Então, assim, mas onde que a gente pode ir? E daí eu sabia que o Pipo frequentava a Poema. E aquilo ali ficou plantado no meu coração, né? Daí eu ia no barril do Zé Bigode comer lá algumas coisas, tomar, sentava no balcão lá, ficava conversando com o Diegão. E o Diegão ali. Era um lanche, um croquete, x-filé mignon salada, croquete, 2, 3 cervejinhas Heineken. Trocava ideia ali, e o pão da vida. Aí o pão da vida ele desenrolava ali. Exatamente. E o Diego ali no balcão conversando comigo e sempre plantando uma semente ali no meu coração. E eu olhava aquilo e falava, caramba, velho, tem algo diferente, né? Porque eu também sempre conheci o Diego, sabia das mazelas dele, de algumas coisas, né? Então, assim, eu sempre fui muito próximo da família dele, principalmente por causa do Maguinho. Meu irmão. Um abraço, Maguinho. Maguinho. Um abraço. Amamos você, cara. Nossa, você veio com nós, hein? Maguinho, Ju, nossa, isso é importante. Meu irmão, acho que é padrinho de vocês dele, né? Existe uma amizade muito grande entre vocês. Muito grande. Ele vai estar aqui com a gente, sentado aqui. Amém. De Jesus.
Falar de Jesus e de do negócios. poder, de coisas que nós amamos muito em comum, que é o futebol. Quer saber essas histórias aí. Exatamente. Então, aquilo lá foi plantando algo no meu coração, e daí olha que maluco, e eu pensando onde eu ia. E daí eu ia cortar meu cabelo, Felipe Lobo, chegava lá, Poema também. sentava na cadeira, Felipe Lobo ficava lá, primeiro que eu chegava lá, tava tocando louvor. Daí eu falava, queria mandar até um abraço pro meu amigo também, Felipe, um cara que eu amo demais. E daí eu chego lá... Deus cercou você mesmo, né? Mole, cara. E daí chegou pra cortar cabelo, chega e tava tocando um louvor bem baixinho, assim, eu escutando aquilo. Eu falava, nossa, cara, que som bom, né, cara? Olha que paz que traz isso aqui. E daí o Felipe lá, sempre com as palavras dele, né? Um cara incrível, com conhecimento de vida incrível, e começava a falar também algumas coisas pra mim, e ô Felipe, que igreja você vai? E daí começa, cara, vou na Poema, já faz um tempo, por que você não aparece lá, vai assistir um culto com a gente? Enfim, resumindo, né? Cheguei em casa, falei, amor, achei a igreja. Já percebi um sinal, porque assim, ó, né, o Pipo tá indo lá, o Diego lá, e onde eu vou e pergunto, é lá, vamos lá? Vamos. Onde que é, amor? Na frente da associação. Eu falei pra ela, então vamos. Só que, cara, eu fecho o Floresta 6 horas da tarde, né? Depois daquele domingo de sol, chego lá. Hoje não, né? Porque tá mais organizado a casa, mas no começo chegava lá muito cedo e 6 horas da tarde eu tava moído. Primeiro a chegar, a última a sair. Aquele sol que eu ficava o dia todo. Chegava às 6 horas, eu falava, amor, vamos deixar pro domingo que vem, vai, porque o culto é às 7, né? 7h30. E ela falava, tá bom. Daí foi assim, um domingo, porque assim, né, cara, quando você planeja aí, o inimigo vem com força, né? De tipo, não vai. Esse cara aqui... Aparece um amigo pra tomar uma cerveja. Esse cara aqui que a vida inteira foi meu, eu vou perder ele, você não vai mesmo pra igreja. Aí fica me puxando. E, cara, dava tudo errado pra eu ir com a Mari. Tudo errado. Tipo, um dia era uma discussão ali na hora de fechar, outra hora o caixa dava errado, outra hora era um funcionário que queria falar. Aparece N motivos. Fique atento a esses motivos, porque é batata. O que o Mário tá falando é muito interessante, porque assim, toda vez que tem um mover de Deus na vida de qualquer pessoa, e pessoal, independente da igreja que Jesus te conduzir, né? Mas existe um movimento do Espírito Santo, né? De Deus, que vai nos levando pro caminho onde cada um tem que trilhar. E quando começa a acontecer isso, com certeza vai ter um espírito de atrapalhação. Porque existe, né? Existe uma briga do bem contra o mal. Isso, né, tá em todo, tá estampado, né? Em desenho. Em tudo. Tom tá Jerry. estampado em tudo. O Tom Jerry, exatamente. Então, assim, a maior guerra é que você não vá pro caminho de Deus. Essa é a realidade, né? Então, era essa resistência que acontecia ali. E é muito doido, porque você tá falando da palavra de nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você começa a perceber, né? Quando o espírito vai movimentando, você começa a perceber essas guerras que você não percebia antes. Exatamente. Porque antes você não sentia resistência, você já estava lá. Exatamente. Aí você começa opa, peraí, não, tem alguma coisa querendo me atrapalhar. Isso é o mundo espiritual, né? Muito bacana isso. Essa guerra. Então, cara, aparecia N motivos pra gente não ir. E daí, num domingo, depois de quase 2 meses a gente ensaiando pra ir, a Mari falou, amor, hoje eu vou. Fica aí, qualquer coisa você tiver que resolver, a gente se encontra depois, mas eu te conto, e daí eu vou ver os horários certinho que tem, como que é, e daí a gente vai se falando, mas hoje, não quero passar de hoje, eu preciso ir. E daí eu falei, não, eu vou com você. Mas isso não tem importância, eu vou deixar eles fecharem e eu vou com você, eu quero ir. E a gente foi, 1º de abril. Cara, parece até mentira, né? Cara, quando eu vi... 1º de abril foi o primeiro dia que eu fui, então assim... Eu vi que era muito Jesus mesmo. Só pra pisar na cabeça. Não, pra pisar mesmo. Porque pisar na assim, cabeça final, mano, Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos. Marião, eu conheço... Palmeiras e Roxo. Palmeiras e Roxo, cara. De ir pro estádio, Nossa, mano. Você vê que nada é perfeito, viu, gente? Se ele for São Paulino, Quando eu vi o Mário na igreja, mano, ele e a Mário, no dia da final do Campeonato Paulista, eu falei, meu Deus do céu. O cara é um dos maiores palmeirenses que eu conheço. Fanático pelo clube, assim. De futebol, de torcer mesmo pro Palmeiras.
E o cara na igreja, velho, foi, meu Deus, obrigado, Jesus. Aí, termina aí, Marião, não quero atrapalhar você. Daí, imagina, e daí a gente foi, 1º de abril, e, cara, a Fernanda nos encontrou lá, Fernando Diego, eu tava andando lá na igreja, nos encontrou, ela olhou assim, falou, vocês aqui, tipo, né? Deu um abraço, a gente ficou super feliz de ter sido recebido por ela lá também. E daí começou o culto, cara, a Mari chorou o culto inteiro. Foi muito louco. E daí, eu não sabia, né? Depois ela me contou. Que já fazia meses, se até ano, se bobear, que ela tava sentindo. Por isso que ela me falou, amor, hoje eu vou. Só que ela não me falava que ela tava assim. E eu percebia que ela não tava com o mesmo sorriso, com a mesma cara, assim, sabe? Há um tempo, mas ela não me falava e eu deixava, a gente... Enfim, eu percebi que tinha algo diferente. E daí ela me contou que ela tava com um vazio no peito, cara, e assim, achou que era depressão, foi no médico, tava bem. Começou a fazer terapia, ok. Achou que era reposição hormonal, foi na médica, começou a tomar alguns remédios, falta disso, falta daquilo, enfim, continuava aquele vazio no peito. E daí no culto ela me falou que ela chorou o culto inteiro, né, e ela pedia encarecidamente para Deus mostrar algo para ela naquele dia, para que fortalecesse a fé dela, para que não fosse uma coisa vazia dela não querer ir lá e depois não voltar mais e pedir um sinal e pedir alguma coisa, né? Meu Deus. Durante o culto todo, uma resposta que ela pudesse ter naquele dia, e ela orou o culto inteiro naquele dia. E daí na hora que acabou o culto, a gente tá saindo, encontro com o Diego, com a Fernanda ali, na saída, né? Daí a gente para pra conversar um pouco. Na hora que a gente tá conversando, sai o Laden, pastor da igreja, do púlpito, né? Com 1000 pessoas, sai. Na hora que ele, antes de entrar no carro, a única pessoa que ele para pra falar é a gente. O Diego fala, você conhece o Mário? Apresentou o Mário e a Mari, são lá do Casa da Floresta. Nossa, que legal, adoro ir lá com a minha família, né? Posso fazer uma oração pra vocês? Coloca a mão na... Nossa, até arrepia, ó. No ombro meu e da Mari, faz uma oração pra gente. Nesse dia apresentei o Zé Barreto, a Cida, apresentei a família inteira. A família Boema. E daí, na hora que a Mari entrou no carro, falou, amor, eu acho que eu tive a resposta que eu pedi pra Deus com essa oração do pastor. Daí eu falei, o que que foi? Ela falou, amor, eu pedi isso, pedi aquilo, porque eu tava sentindo, e assim, e foi a resposta, cara. Depois daquele dia, no final de semana seguinte, que foi 7 de abril, o dia do meu aniversário, na véspera, teve a final, Palmeiras e Santos, a gente tava com o ingresso, tudo, eu ia com o Zezé, tava marcado, e na véspera do jogo, o Zezé me manda mensagem pra marcar, eu falei, cara, eu não vou. Daí ele falou assim, como assim você não vai, cara? Daí eu falei, cara, eu não vou, eu quero passar esse aniversário meu depois de 43 anos que eu nunca passei dentro da igreja. Meu Deus, velho. E... Zé, você será nosso próximo convidado também, meu amigo. Nós oramos por você, mano. Um abraço, cara. Sempre nas minhas orações. Você é a lenda. Eu amo demais ele. E daí eu falei, cara, esse jogo eu não vou, cara. Quero passar o aniversário com a minha família dentro da igreja e tô feliz demais de cair no final de semana meu aniversário, no dia do culto, e eu quero passar lá. Ah, beleza, mas tem certeza, cara? Posso dar seu ingresso? Daí eu falei, pode dar, cara. Eu não vou, porque, né, a gente ia todos os jogos. Eu misturei as ideias, então, porque assim... Foi um culto depois. Ah, um culto depois, foi mal. Depois, por isso que eu ia te contar. E daí eu falei, pode, cara, pode dar. E daí eu não fui no jogo e fui no culto. E inclusive o jogo foi na hora do culto e eu nem assisti o jogo. Só fiquei sabendo o resultado depois de tão... Preenchido, né? Preenchido a gente tava, exatamente. Então, cara, a partir dali foi realmente uma transformação na nossa vida, uma transformação na nossa casa. Esse vazio do peito da Mari sumiu, ela nunca mais teve essa angústia, ela nunca mais teve essa depressão. Uau. Assim, foi... Glória a Deus, cara. Foi uma curada, coisa, né? Exatamente, a gente sabe que aquele buraco, aquele negócio que no peito, que quem passou por isso sabe que só o Espírito Santo é capaz de preencher. Então, depois, né, que ela me contou, eu ainda falei pra ela, poxa, amor, por que você não me falou antes que você tava se sentindo assim? Ela falou, amor, a Helena
linda, maravilhosa, do jeito que a gente queria, a empresa prosperando, eu casado com o homem que eu queria na minha vida, eu vou reclamar o quê? Casado com o Brad Pitt, com a Helena. Você já viu a filha deles, cara? Mano, é a princesa, a menina parece de porcelana. Tudo maravilhoso, tudo... Amém. Literalmente essa família Doriana, do comercial lá, gente. Contratem ele pra fazer comercial. Foi mal, mas eu tô tentando descontrair um pouco. Depois eu vou. Porque além da família ali, dos caras são bonitos mesmo. Meu Deus do céu. Depois eu vou deixar o telefone família, aqui embaixo, né, pra vocês, caso vocês queiram contratar. Então, assim, a Mari, ela ficava envergonhada, cara. Ela me contou que ela falou, amor, como que eu ia reclamar se tava tudo perfeito e eu não conseguia entender o que era aquilo? Só depois que eu fui pra igreja, que eu fui preenchido, que eu entendi que era o Espírito Santo, que eu tava perdida em vários sentidos nessa procura insaciável por algo a mais na vida, e eu não podia reclamar da minha vida pra você. Você ia achar, tava com medo de você achar que era você, e daí a gente começou a ter uns desentendimentos desnecessários, enfim. E daí, cara, depois desse toque que ela teve, cara, a gente... Nossa... Nunca mais foi o mesmo. A gente foi depois discipulado pelo Diego pra Fernanda. Tocados pela glória de Deus. Foi um dos momentos mais importantes da nossa vida. A maneira que a gente entendeu mesmo o discipulado, que foi feito durante quase 2 meses pela Fernanda e pelo Diego. E não contente com isso, depois vem o nosso casamento, né? E a gente marcado para agosto, isso... A gente entrou na igreja em abril, marcado para agosto, a gente foi ver o curso de noivos da igreja, ia ser depois do casamento, e a Cris e o Vandeco, né, o casal de pastores incrível da igreja, mandar um beijo pros dois também. Nossa, que a gente ama, de paixão, os dois. Só para pegar um gancho aqui, meu casamento tá de pé até hoje por causa da Cris e Vandeco. Por causa de Jesus, e eles foram ferramentas ali para... Jesus, óbvio, mas eles como ferramenta... Amém, cara. Cara, porque assim, hoje é muito difícil, né, velho? E ainda mais a gente que não aprendeu, né? Não aprendeu a ser marido, não aprendeu a ser pai, não aprendeu, é muito difícil. Exatamente. Mas eles são um casal incrível que vive uma vida de família. Deram um suporte, incrível, né? Deram muito suporte. Então, assim, glorifica a Deus pela vida dos dois. Um beijão pra vocês. Amém, cara. E foi, cara, incrível, porque eles chegaram ao ponto de falar pra gente assim, não... O curso de noiva é depois do casamento, mas vocês não vão casar não, a gente vai dar uma aula particular, a gente vai dar um curso particular pra vocês. Meu Deus. Nossa, a gente se sentiu assim, cara, tão amado, e vou falar pra você, cara, que fez uma diferença aquele curso de noiva, cara, porque realmente casamento pra mim... Significou muita coisa, né? Casamento pra mim sem aquele curso de noiva, cara, era uma festa com os amigos, uma palavra do pastor e tamo casado. Um celebrante ali, né? Um celebrante, exatamente. Não sabia o real sentido da aliança, do casamento, de um só corpo. Cara, isso fez toda a diferença pra gente casar. E o nosso casamento hoje tá nesse nível de compreensão, de maturidade, enfim. Nossa, foi assim... vamos ser eternamente gratos pelo que eles fizeram pra gente também nesse curso, porque a gente teve uma outra perspectiva de casamento, né? E aconselho você... tá pensando em casar, né? Cara, procure entender realmente o que é o casamento, o que é uma aliança, o que é, que isso vai fazer toda a diferença no seu... na prosperidade do casal. Então, a gente depois casou, né? O Brunão Tremembé fez o nosso casamento. Nossa, o Brunão, gente finíssima. Demais, cara, incrível. Cara, e de lá pra cá, do nosso casamento, cara, tudo mudou depois disso aqui, né? Do nosso nascer de novo. Em dezembro, a gente casou em agosto. Em dezembro a gente foi batizado, né? Na igreja. E daí sim a gente entendeu o que era o renascimento. E daí sim a gente foi destruindo cada vez mais a nossa carne, né? Como pessoa, como casal, para poder viver uma vida que Jesus tem pra gente, né? Uhum. Então, cara, esse renascimento e essa nossa conversão é uma coisa que depois que acontece com você, você quer pegar as pessoas que você mais gosta e falar, cara, vem aqui, né? Vem aqui, cara, eu tô vendo que a sua vida tá destruída, ou que você tá precisando disso, que você tá precisando daquilo, vem pra cá, vem sentar na mesa com a gente, vem
fazer parte desse corpo espiritual, né, cara? Dessa família espiritual, enfim, pra gente poder se ajudar, porque eu sei que as batalhas vão vir, né? Mas a gente tá sempre estendendo a mão pro outro, meu, que momento você tá passando, vamos conversar, o que você precisa, né? Marião, só pegar o gancho aí, pra não perder, cara, é muito importante, a gente falando de novo nascimento, né? Eu percebo muito, assim, que muitas pessoas não sabem a própria identidade hoje, né? Por conta por conta da vida, vai vivendo e não busca, né? E quando a gente tem um novo nascimento, a gente entende uma identidade de filho de Deus, né? Você acaba recebendo, pelo Espírito Santo, um convencimento de que, cara, agora você tem um pai, que muitas vezes a gente se sente abandonado na nossa vida, né? Então, você que se sente abandonado, entenda que não é uma religião, não é uma igreja, não mas é a história de um pai chamando um filho de volta para casa, né? Muito doido isso. Nossa. Então, assim, exatamente isso. né? Porque assim, cara, a gente tava abandonado na rua, né, cara, sem saber o que fazer. E cara, e Deus criou todas as coisas por um propósito. E quando você é chamado como filho de Deus, esse propósito ele clareia para você, né? Ele vem à tona e fala assim, cara, eu preciso viver uma vida com um propósito. E qual é o propósito? Muitos não entendem isso, mas o que nós vamos fazer depois da morte? Para onde nós vamos depois que a gente morre? E eu acho que esse é o propósito eterno, né? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do novo nascimento, é que agora você tem um propósito eterno, você tem uma vida eterna. E isso tira a sensação de você estar no mundo à toa, né? Tira aliás, da convicção de que você não veio à toa, que você tem um destino para ir, né? E esse destino acaba, porque esse era um dos meus vazios, era esse na época, que eu falava assim, cara, mas não é possível, a mesma coisa, né, cara? Qual o sentido da vida? Você é comer, trabalhar, comer, dormir, e acordar, e depende, e aí você morre, acabou tudo. E não, cara, o negócio não acaba, né? Então, quando o Espírito testifica, você nasce de novo, você fala, meu Deus, agora fez sentido para minha vida. Porque antes não tinha. Então, esse era um dos motivos que eu vivia a vida doidado. Que eu falava assim, vamos aproveitar, já estamos aqui, vamos aproveitar de qualquer jeito. Vamos aproveitar ao máximo, né? Cara, mas não é. Existe uma responsabilidade de se viver da forma que Deus deseja, porque isso vai, como você falou, né? Vai ajuntando pessoas que vão entendendo e o mundo vai ser transformado ou ele vai ser restaurado por conta disso. Então precisa, eu acho muito interessante isso quando a gente nasce de novo, que a gente entende que o mundo está passando por um processo de restauração das coisas como era do começo. Então, porque no começo se perdeu por conta do pecado, né? Mas agora não, agora estão sendo restabelecidas com os princípios, com os valores do reino de Deus. E nós fazemos parte disso, né? Eu faço assim, que responsabilidade que é essa, velho? Até me arrepia aqui, porque assim, não é sobre, hoje eu entendo, não é sobre só o pecado, não é o pecado, mas é a responsabilidade de trazer um governo correto. Né? A gente vê hoje, aí tá vendo na política, cara, tudo torto, injustiça. E o reino de Deus, a Bíblia fala que é o quê? Paz, justiça e alegria. Então, é isso que tem que cravar nas nossas vidas hoje. Será que nós conseguimos viver isso hoje com paz, justiça e alegria no Espírito? Independente de qualquer coisa, né? Independente do que esteja acontecendo. Então, quando o governo de Deus, quando a nova vida vem, ela restabelece essa paz, justiça e alegria. Porque mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, né? A gente sabe, dificuldade no casamento, dificuldade nas finanças, dificuldade na própria família que a gente nasceu, que vão existir sempre, né? Que vão existir sempre. Mas vem impresso dentro do seu coração que existe paz, justiça e alegria. Uma hora aquilo vai se resolver, uma hora as coisas vão... Deus vai abraçar aquela causa ali. Então, tudo que a gente passa vai existindo propósitos, né? De transformação do nosso caráter, do nosso interior, para que o governo de Deus seja estabelecido. E, cara, isso é maravilhoso. Então, só com Jesus que isso é possível, cara.
eu falo, né? Eu participei de todas as outras religiões e não tô falando contra nada, não é nada disso. Nada disso. Mas eu pude testificar e a única exclusiva forma que mudou dentro de mim foi o meu encontro com Jesus. Mudou nosso caráter, nosso né? Caráter. Que foi o nosso encontro aqui que a gente teve com Deus. Então, assim, a gente tava lá vivendo a vida, né? Adoidado. E, cara, Deus nos visitou lá. Não tem, né? Não tem cabimento um negócio desse. Então, o nascer de novo, cara, é maravilhoso. Então, para todos que vão nos assistir, então, né? Que você, se está sentindo essa necessidade, cara, entenda que você está nascendo de novo. Deus vai fazer você nascer de novo. O poder de Deus vai te pegar aí, ó, vai dar uma chacoalhada nessa estrutura, né? Como fez. Amém. Vai ser maravilhoso. Mais cedo ou mais tarde, né? A gente sabe da obra que ele faz, que ele está fazendo, né? Sim. Então, voltando lá, só para eu concluir aqui, cara, foi assim transformador. Então a gente hoje, quando eu faço meu devocional, né, cara, e venho pra cá pra encontrar com vocês, pra gente poder fazer essa gravação, a gente sente aquela gratidão, aquele momento a sós com Jesus, que você fala, meu Deus, cara, obrigado pelo que você fez, pelo que você tá fazendo na minha vida. Há um tempo atrás, olha onde eu tava, hoje eu tô conseguindo reunir os amigos para falar de Jesus, para poder dar testemunho de vida, para algumas pessoas se identificarem, porque eu lá atrás me identifiquei com o Diego, me identifiquei com você, me identifiquei com outras pessoas, né, que foram transformadas, e aquilo ali você olha e fala, cara, mas peraí, por que eu tô sentindo isso aqui? E esse cara tá tão alegre assim, carrega uma presença de Deus tão forte, é algo diferente, sabe? Então isso toca na gente, né, cara? Porque a gente sabe que ninguém é nada sem Jesus, né, cara? Então, e demora às vezes, cada um tem o seu tempo, né? O meu demorou 42 anos. Eu falo pra minha mãe, mãe, meu Deus. Sua mãe é mulher de oração, cara. Orou muito tempo por você. Exatamente. Eu falei, mãe, 42 anos orando pra mim, né? E eu tenho certeza que um dos grandes motivos da minha transformação e do meu renascimento foi graças à minha mãe, cara. Amém. Porque, então assim, não tem um tempo, né? Foi emocionante ver ela no GC, lá no Casa da Floresta. A vez que eu levei ela, Meu né? Deus, cara. Ela foi acho que umas 2 vezes, né? Foi, levei ela 2 vezes lá. E ela deu testemunho, meu Deus. E ela falava, eu lembro que eu chegava das raves, chegava das festas, domingo, segunda, ela falava, filho, vai na igreja, tira 1 horinha da semana, só olha quantas horas tem a sua semana, tira 1 hora pra sair da igreja, pra agradecer, aquele jeitinho dela nem impondo, né, só oferecer amor, em amor, em amor. Em 1 horinha, você não tem 1 horinha na semana pra você ir lá, eu conheço seu coração, tenho certeza que você vai gostar. E aquilo ali ficava plantado e eu falava, mãe, não pode deixar, depois eu vou. E daí ia uma vez, não voltava, enfim. E veio esse renascimento, cara. Então, assim, maravilhoso o que Jesus tem pra gente, o que Amém. Jesus tem pra você que tá nos assistindo, né? É verdade. Mas é importante vocês saberem disso, que vocês têm uma participação muito grande nisso, sem vocês saberem. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas aquela semente que foi plantada, aquilo lá mexeu demais comigo, com a Mari. Uau. E aqueles diversos dias de balcão lá, aquilo lá foi plantando dia a dia uma sementinha e foi o divisor de águas pra gente decidir. Tem um pastor que fala que o meu púlpito é o balcão do bar. Cara, porque, quem encosta ali, cara, tá destruído. Essa que é a verdade. Quem encosta ali tá destruído, tá buscando uma fuga. Claro, né, que tem várias pessoas que vão lá pra comer, pra celebrar, mas tem muitos ali, a maioria ali é pra... Não quis dizer todo mundo, com certeza, mas muitos estão ali, cara, pra fugir de um problema, por fuga, pra afogar a mágoa, ou pra pensar... para repensar na vida, mas está repensando de maneira errada, né? Bebendo alguma coisa, enfim. Mal sabe ele que do outro lado do balcão tem um cara que vai... Meu Deus, um cara poderoso que vai evangelizar. Vai abraçar, vai chorar. E vai dar risada.
rei na camiseta. Quando não é ele, é o pai dele, que é o Zé, porque assim, o Zé é Meu pai é um cara muito carismático, mano. Nossa, meu Deus. Ele é um cara que ele consegue... Ô Zé, vou trazer você aqui, velho. Contar essa história aqui pra nós. Imagina que pesado, o Zé Bigode e Maguinho aqui junto. Ele evangeliza as pessoas com o amor que ele transforma, que as pessoas ficam constrangidas, velho, com o amor que ele tem pelos clientes, pelas pessoas que tem ali. Você sai assim, cara, quem que é esse cara, velho? O que ele faz pela gente? A preocupação. Você tá no finalzinho, ele começa a te dar água pra você beber água, porque ele sabe que você vai pegar o carro, que você vai. Então, assim, ele cuida de todo mundo que entra ali, cara. O cara consegue cuidar, ele consegue visualizar o bar e cuidar de todo mundo. Porque é visionário, né? Se ele não cuidar, o cara não volta, né? Então tem que cuidar. Eu vou, amigo. Toma uma aguinha, um chocolatinho aí. Então, enfim. Mas é isso, cara. Esse nascer de novo, esse Romanos 12:2, né, cara? Que Amém. não sai da nossa cabeça e do nosso dia a dia. Não a se amoldar o padrão desse mundo. Meu Deus. E isso, cara, pegou muito forte eu com a Mari esses dias do carnaval também, né? Vendo a reportagem na TV, tudo que envolve o carnaval, né, cara? E a gente entender um pouco da palavra, da passagem de Romanos 12:12, né, cara? Que fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, né, velho? Pra poder aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo, cara. A gente vê realmente, né, cara, o quão o mundo vai nesse sentido e a gente precisava mostrar algo diferente, né, velho? Para umas pessoas que estão precisando, né, cara, de uma palavra, de um conforto, de um abraço. Eu vejo isso pelo projeto incrível do Summer, que teve os 4 dias, né, cara, na igreja. A igreja abarrotada, tipo, os bombeiros pedindo para barrarem a entrada por causa das pessoas no corredor. Então você vê ali como as pessoas estão sedentas, né, cara, por aquilo, pela uma fome de Deus, buscar algo novo. Cara, o que mais me impressionava, que às vezes me emocionava na hora do louvor, é ver aqueles adolescentes, cara, de 15, 16 anos, cara, na igreja, com aquela fome de Jesus, com alegria, cara. E eu olhava pra mim e falava, louvando, nossa, velho, nessa época Jesus. eu tava no clube tirando loló, fazendo perfume, um monte de besteira desnecessária que só depois a vida vai poder nos ensinar, vai cobrando, né? E lá na frente, velho, e eu vi aquela quantidade de adolescente e falava, meu, que coisa linda, cara. Imagine que orgulho do Diego hoje, ver as 2 filhas, as 3 filhas, né? A Isabela também. Na igreja com 15, 16 e 9 anos. 9 não, ela tá. 16, 15 e 13. E 13, perdão. Passando o carnaval na igreja, cara, com os amigos. Queimando com Jesus. E não é passando o carnaval na igreja de bico e emburrada. Emburrada porque assim, tô aqui porque meu pai veio. Com alegria. Com alegria, você chega lá com sorriso. A gente já falou de alegria várias vezes aqui, né? Olha o que Filipenses 4:4 diz. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, assim, existe uma alegria no Senhor, cara. Que as minhas filhas, pra glória de Deus, elas vivem essa alegria na igreja. E é muito servindo poeminhas. E é muito nítido, muito servindo na salinha da sua filha, cuidando das crianças. Cara, existe uma alegria no Senhor. E eu tô vivendo isso aqui, mas na veia, cara. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Tem coisas que eu não queria ficar pregando aqui, sabe assim? Mano, mas a gente tá vivendo isso aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, a paz dele, que excede qualquer entendimento, guardará o meu coração e guardará a minha mente. Ah, mano, meu Deus do céu, mano. Ele guarda meu coração e minha mente, cara. Então, assim, e existe uma paz em Jesus, existe uma alegria. E ele repete aqui, ó, alegre-se no Senhor. Então, a alegria está no Senhor, o descanso está no Senhor. Quando a gente começa a entender tudo isso, cara, a vida nossa fica mais leve. Muito mais. Apesar de qualquer dificuldade e qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, eu pelo menos, eu tô buscando viver isso aqui mais muita força. Amém, cara. Que é isso que vai te dar essa paz mesmo, que excede todo entendimento. Porque teve alguns desafios já que ao longo, desde a minha conversão, eu fui passando, né?
E eu gosto muito da nossa igreja, da Poema, porque ali a gente tem um conselho espiritual, né, velho? Tem várias pessoas ali do corpo de Cristo ali, do ministério, que você consegue conversar, né, cara, com algumas pessoas que te abrem os olhos de uma outra maneira, né? Uhum. E eu tava um dia conversando com um dos pastores nossos e falando, cara, eu tô orando por umas coisas pra acontecer na minha vida, mas assim, eu já tô fazendo, mas eu não tive uma direção certa mesmo, se é aquilo que é pra fazer dessa maneira, não veio uma coisa clara. Daí ele me falou, cara, Mário, nem sempre Jesus vai aparecer e vai te falar de forma clara. Mas está sentindo uma paz no seu coração? Você está se sentindo bem em fazer isso? Então isso é um sinal. Se você está sentindo essa paz que excede todo entendimento, se nada está atrapalhando esse movimento que você está fazendo, não tem força contrária nenhuma atrapalhando, se está tudo fluindo e as coisas estão aparecendo, entrando na sua vida e aparecendo, isso é um sinal de Deus. Amém. Né? Você falou, né, de tocar no corpo, de ter relacionamento com várias pessoas ali, né? Você acabou de falar isso. Uhum. Como é importante a gente não andar sozinho, né? Com certeza. Porque a mente fica vazia. O homem não foi feito para viver sozinho. Não, cara. Isso que as pessoas têm que me entender. peguei esses dias, eu mesmo, não quero ver ninguém, quero ficar em casa. Falei, não, eu tenho que sair desse lugar. Já liguei pro Vinícius, pro Tião, um abração, Tião, liguei com o Pipo, eu tô levando 3, eu fui em casa ontem. Levou 3 pizzas lá, chegou em casa com 3 pizzas desse tamanho. Falei, nossa, mas quem vai mais vir? Vai vir, cara. Falei, não sei, vai que Jesus manda os mendigos. Não faz festa. Mas é ser família, é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É isso. Tocar no corpo, a gente precisa tocar nas pessoas, ter vida na vida, porque é gerado vida em nós também. E isso é uma coisa que eu senti muita diferença também depois da nossa conversão, porque, cara, a nossa casa sempre cheia com os amigos, né, espirituais, a gente sempre na casa do Diego, na casa do Pipo, na casa dos amigos, então assim, é isso, se fortalecendo, se completando, tendo comunhão. E é uma comunhão, é leve, né? A gente fala de tudo, fala de política, fala de futebol, é uma coisa leve, é uma coisa alegre, né? Não é uma coisa chata de estar junto. Então assim, existe uma alegria sem o álcool, existe uma alegria sem a droga, existe uma alegria em Jesus que a gente... Foi até importante você falar isso, que eu vou fazer um parênteses aqui. Que um dos pontos da minha conversão, quando eu me converti, né, comecei a frequentar a igreja, eu pensava assim, eu falava, cara, mas agora que eu tô indo na igreja, será que eu posso beber, cara? Porque assim, eu bebo todo final de semana. A minha verdinha. Eu bebo todo final de semana, eu gosto de beber quinta, sexta, sábado, como é que eu vou parar de beber pra poder andar com essa galera, enfim, será que dá? Imagina, desde os 15 anos bebendo, pra mim não existia vida sem bebida. Ou a vida era muito chata. Às vezes eu via uma pessoa que não bebia e falava, nossa, cara chato. Mala. Eu pensava, né? Nossa, cara chato, o cara não bebe, velho. Por que eu vou chamar o Diegão, o pai lá em casa? O cara não bebe mais, pô. Você começa a pensar isso, cara. E daí isso foi uma das coisas que eu mais pensava. E daí eu via Jesus me trazendo cada vez mais com a Mari, com a família pra igreja. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, mas eu tô vindo na igreja todo final de semana e tô bebendo. A reportagem fala assim, o que fazem, o que bebem. No Globo Repórter, onde vivem, exatamente. Cara, é tudo normal, velho. Exatamente. É uma vida normal. É normal. E até melhor, porque daí você não tem ressaca. Exatamente. Tanto a ressaca da bebida quanto a ressaca moral, que é pior ainda. E daí eu começava a pensar nisso, cara, que isso aí, cara, eu ficava com a cabeça pirada. Eu falava, cara, mas eu não... Daí, até que uma vez uma pessoa me falou, não, cara, você não precisa parar de beber pra vir na igreja, não, fique tranquilo, só vem, deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra dele em você, não se preocupa com isso não. Cara, e foi muito louco, porque automaticamente, cara, eu achei que eu ia parar de ter que tomar remédio pra parar de fumar, eu ficava pensando que eu não ia conseguir parar de beber, e as coisas foram saindo da minha vida, velho. O cigarro, hoje eu tenho aversão ao cigarro, cara, e não precisei tomar nada. A Mari parou antes, né? Depois eu parei. Ela ainda parava e comentava, amor, vamos parar de fumar. E eu ficava ainda fumando um cigarro à noite, entrava em casa entrava em casa com aquele cheiro na camiseta. Falei, meu Deus. E fui parando, cara. E a bebida é a mesma coisa. Fui perdendo a vontade. Eu não fiz esforço nenhum. Sim. Até um dia que eu fui... A presença de Deus invadiu aí, velho. Exatamente. Até um dia que eu fui pra Trancoso, passar 20 dias no verão lá com a Mari e com a Helena. E não tomei nenhuma cerveja, cara. E a Mari
olhava assim, pensava. Na a gente praia via uma ainda, né? cerveja, o pessoal tomando no quiosque, a gente olhava, falou, vamos tomar. Daí a gente olhava e falava, ah não, vamos tomar uma água de coco. Daí a gente tomava uma água de coco. Daí quando eu vi, cara, foi automático, a gente passou, a gente veio embora 20 dias, a gente falou, amor, a gente não tomou uma cerveja na coisa, com esse calor. Enfim, e não Não é falo, errado, né? e não falo isso porque foi um esforço. Nossa, que difícil que foi. Não, cara, porque foi automático. Aconteceu assim, foi tirando isso de mim, foi tirando, foi tirando. E hoje, o dia que a hora que eu quiser, eu pego, se eu tô com vontade, eu pego, abro uma cerveja, nunca tem em casa. Isso não mas te domina aconteceu, mais, né? não me domina mais. Mas se eu tenho vontade, não tem problema nenhum eu tomar minha cerveja. Mas a minha vontade, cara, foi tudo limpando do meu coração no caminho, assim, foi uma coisa incrível, cara, que aconteceu. E era uma das coisas que mais me prendiam quando eu comecei a frequentar a igreja, porque eu falei, cara, como é que eu vou continuar minha vida? Então, assim, cara, você que tá Isso assistindo não é o problema, e tá né? preocupado com isso, cara, isso não é problema, porque assim, a experiência que eu tive, o Espírito Santo fez tudo sozinho, cara, eu não precisei fazer nada. Nossa, isso E foi, e aos poucos eu fui isso é perdendo a muito vontade, louco. e daí você vai vivendo uma vida sem álcool, cara, e você vai vendo que você Você vê os acorda melhor, benefícios. que você tira a ressaca, que a qualidade de vida com a sua filha é melhor, que a qualidade de vida com seus amigos é melhor, que daí você começa a procurar a sua vontade de ir pra academia é maior, a sua vontade de cuidar do corpo é maior, e automaticamente vai limpando. Tem mais exposição, né? Ô, Marião, vou pegar um gancho, não sei se a gente tá caminhando pro Temos final. mais 10 minutos aí. E, cara, e muito das coisas, né, muito dessa questão da bebida e as pessoas que, né, bebem demais e é tudo desregrado e tudo mais, muitas vezes bebem porque não conseguem olhar para si como uma pessoa comum, uma pessoa normal, como um ser humano. Então ela quer se esconder atrás daquilo ali. Uhum. Porque, né, é muito mais... É uma fuga, né? Muito mais difícil você encarar você mesmo. Muito mais difícil eu sentar aqui, olhar no olho e eu poder ser quem eu sou com as pessoas. Então, muitos não conseguem hoje. Eu tinha essa dificuldade antes. Então, quando eu precisava, eu precisava me expor, eu tinha que estar dopado. Então, eu lembro, eu sempre fui muito tímido, né? Embora hoje as pessoas nunca transpareceu. Mas, cara, eu sempre tive muita dificuldade. Eu gostava de estar no meio da pessoa, mas eu era muito tímido em várias situações. Então, como que eu ia perder minha timidez? Algo que me levasse para esse lugar de eu poder ser quem eu nunca podia ser. Que eu nunca conseguia ser, né? Na verdade, não conseguia ser. Então, por exemplo, o álcool, a cocaína. Cara, tudo isso me levava para um lugar de... Nossa, agora eu tenho coragem. Agora eu me tornei corajoso, né? E, na verdade, era apenas um doente ali que não se amava, né, cara? Isso eu acho que é o mais doido, né? Porque muitas das vezes a gente arrebenta a nossa vida é porque a gente não se ama de verdade. É porque a gente não consegue olhar para dentro e enxergar, cara, que nós somos filhos de Deus. Não enxergar que, né, que a gente tem uma vida, que essa vida importa, que essa vida tem valor. Muitas vezes nós não nos sentimos valorizados muitas vezes na nossa vida. Então, aí a gente trilha esse caminho para só conseguir falar, ó, tô aqui, ó como eu sou top, sou bom, sou não sei o quê. E na verdade não é nada disso, cara. Na verdade existe um vazio lá dentro. Então, você que tá nos assistindo aí e passa por isso, tem essa sensação, fica tranquilo. Porque se dobrar o joelho, orar a Deus e pedir uma direção, Deus vai te encaminhar. Porque o que a gente não pode é se tornar escravo, né? Desse mundo. Escravo só para ter a aprovação dos homens. E isso era muito que eu tinha, né? Cara, o que eu preciso ser aprovado, que eu vou conseguir falar a mesma língua deles e me sentir de igual para igual. E a gente não precisa, né, cara? Porque as diferenças é que é o segredo da vida, né, velho? Sim. Então, quando a gente entende que conviver com pessoas diferentes, isso é o lugar de transformação para a nossa vida. O que eu não tenho, o Diego tem, o que o Diego não tem, você tem, o que você não tem, eu tenho. Enfim, essa troca, ela nos leva para crescer mais. E é onde, quando a gente não entende isso, a gente faz essa troca como?
vamos tomar vamos ficar loucão junto. Aí quando tá loucão, fica um chorando, abrindo o coração, né? Aí o cara senta, pô. Aí quando o cara tá altinho, o cara começa a contar, mano, não precisa. Você pode, né, confiar, falar aqui. Ser careta, se abrir, né? Exatamente. Então eu acho que isso é um ponto muito bacana de entender que, cara, na maioria das vezes, a gente precisa olhar com um olhar de compaixão, né? Eu acho que, eu não me lembro quem partilhou essa palavra esses dias, de a gente olhar para o outro e tentar entender o sentimento que o outro está tendo, nas atitudes, né? Quando ele tem uma atitude, você olhar e tentar entender o que está por trás ali. Então, isso é maravilhoso, cara, e foi o que Jesus fez com nós, né? Amém. E quando ele olhou para nós e ele falou assim, cara, o seu problema é nascer de novo. Ele falou assim, mano, só eu sou capaz de fazer isso. Então deixa comigo que isso é esse lugar que eu faço. E ele foi e nos fez nascer de novo. Isso é sensacional, velho. Glória a Deus por isso. Amém. Da água e do Espírito, né? Da água então, do Espírito. Quem quer nascer de novo aí? Manda mensagem pro Mário depois. Toca nos comentários se eu quero, vou mandar um segredo pra vocês. Né? Glória a Deus, gente. Meus amigos, encerrando mais um Café com Três Pai. Muito bom. Agradecer a... Muito bom. Maravilhoso. Café Conceito, Diegão, obrigado, mano. Diego, Café Conceito, por estar proporcionando isso pra nós. Lucas Finger, da Goldfinger, nosso grande amigo também. Obrigado, Lucas. Finger promovendo casamentos eternos. A aliança. Grande piloto, né? Grande piloto. O cara não é fraco, não. É outro que, se puder, vai estar aqui com nós também. Com certeza. Com certeza. A gente vai fazer. Inclusive, eu estava falando com o Diego. Né, dia 24 a gente tem um convidado muito especial, que depois eu vou falar em off aqui para você, que você não estava aqui ainda. Deixar nossos amigos curiosos. Mas é um grande homem de Deus. Vai estar aqui com a gente, sem ser na próxima gravação, na outra. Já está agendado. E ele vai vir contar, dar um testemunho de vida que é incrível o que Jesus fez na família dele também. O cara é um cara iluminado que todo mundo ama de paixão. E vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Não perca os próximos episódios. Põe lá no comentário, quem é? Nossa, tô curioso. Dê o seu like, ativa o sininho lá, curte Jesus. a nossa transmissão e a gente tá junto aí, né, para mais um podcast. Quarta edição daqui uma semana. Nossa, esse é o terceiro, né? Vamos pra quarta edição. Isso. Até eu tô perdido aqui nos números. Vamos pra quarta edição. Galera, o que você acha de fazer uma oração para quem tá nos assistindo hoje com essa palavra? Para Deus tocar e eles puderem nascer de novo, o que vocês acham? Amém. Eu ia comentar isso para você fazer essa oração, mas pra gente ora aí pra nós, fazer... então. Marião, ora aí. Não, você trouxe hoje nascer de novo. Você vai orar. Colocar em prática. Eu já oro muito, já lá já orei muito no GC, Play House, sala de oração. O Pipo também, eu queria incentivar você a colocar para fora as palavras do coração de Jesus aí, velho. Amém. Vamos lá. Ô meu Pai, obrigado por mais essa mesa, esse encontro de três filhos, seu com o coração queimando por Ti, que nos reunimos nesse momento aqui através dessa união para poder falar um pouco da Sua palavra, um pouco de tudo que Você tem feito na nossa vida. E queremos aqui aproveitar o momento para que a gente possa tocar o coração das pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que necessitam e que sentem essa vontade desse renascer, desse nascer de novo, essa oportunidade que você deu a nós três, meu Deus. Que você possa tocar agora o coração dessas pessoas. Amém. E que elas sintam essa Sua presença, sinta esse toque fresco Seu, meu Pai, e que possam ser transformadas através do Seu toque, como Você transformou cada um de nós. Amém. Obrigado, meu Pai, obrigado por estar sempre presente na nossa vida e obrigado por nos engrandecer e nos tratar cada vez mais. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigado. Estamos aí fazendo nossos
próximos cortes aí, tá postando na nossa página lá, nos acompanhe. A gente vai estar acompanhando aí as nossas próximas, acompanhe, né? As nossas próximas edições. Cara, vocês estão muito profi, velho. Meu Deus do céu. Os caras já começam desenrolado, eu tô todo desconfortável com isso. Tá nada, Diego. Eu nasci pra isso. Muito bom, cara. Eu nasci pra isso. Muito bom. Boa. Um abraço, galera. Valeu. Gente. Um abraço.